meu coração sinto o chamado, fico inquieto, preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me responde que é preciso caminhar, seguindo os teus passos, fazendo a história, construindo o novo no meio do povo. Seguindo os teus passos, fazendo a história, construindo o novo no meio do povo. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. Te vejo em cada rosto das pessoas, sua imagem me anima e faz viver. No coração amigo que se doa, no sonho do teu reino acontecer. Teu reino é justiça, é paz, é missão, é a boa nova da libertação. Teu reino é justiça, é paz, é missão, é a boa nova da libertação. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas, todos os que estão presentes em nosso templo paroquial e também aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet e pelas redes sociais. Iniciemos esta Santa Eucaristia pedindo a Cristo, o Cordeiro de Deus, que purifique a nossa vida do pecado, que nos dê a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Com humildade, reconheçamos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Neste momento em silêncio, cada um apresente ao Pai as suas intenções, pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Oferecemos esta Eucaristia em ação de graças, pelo aniversário natalício de Sebastião Carlos de Moura, em ação de graças nas intenções de Silvia de Ávila Carvalho e Felipe Silveira Carçalade. Também em ação de graças pela ordenação presbiteral do nosso diácono Juan, ordenado ontem, pela saúde dos enfermos, Daniele Yamaka Kanamiwa, Geni Carvalho Rocha, Maria Luísa Silveira Carçalade, Marcelo Lopes, Emma Cecília, Clarice Robles, Elizabeth, Graciosa, Irmã Marilde e Padre Antônio, pelos irmãos e irmãs falecidos, Florência Antônia Maldonado, 10 anos, Regina Helena Miane Cavalheiro, Alceu Vieira de Souza, Nivalda Zalmora Garcia, 1 ano de falecimento, Manuel de Ávila Carvalho, 8 meses de falecimento, Lincoln de Ávila Carvalho, Maria da Conceição Simões. Por todos os falecidos vítimas de Covid-19, também pelo fortalecimento dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. E que o Senhor dê sabedoria e discernimento à população para que se cuide e cuide a vida de seu semelhante. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu:
Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, proclamei toda a vossa justiça. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo.
E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, iniciamos hoje um percurso
que vai nos acompanhar durante 32 semanas. Se nós participarmos com alegria, com fidelidade, domingo após domingo, chegando até o final de novembro, na festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, nós teremos feito de forma progressiva um discipulado alimentado pela palavra de Cristo, pela sua instrução, que a cada domingo Jesus oferece a seus discípulos. Portanto, a nós que estamos aqui, discípulos e discípulas do Senhor. Domingo passado, domingo da festa do batismo de Jesus, nós ouvimos quem é Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é ungido pelo Espírito, é o Cristo, é o Messias, como vimos também no Evangelho de hoje. E ouvimos a voz do Pai que afirma: Tu és o meu Filho amado, no qual deposito todo o meu bem-querer. E vocês vão me dizer, mas por que o Senhor está aqui recordando o Evangelho do domingo passado? É porque nós precisamos ter claro quem nós seguimos. A quem nós seguimos. Quem é nosso mestre. Tendo isso claro, então entramos na liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Qual é a imagem que nós devemos levar para a nossa casa hoje? Que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Jesus passa. Jesus que caminha. E João Batista, que enxergando Jesus de Nazaré, aponta para ele, identificando-o como o Cordeiro de Deus. E dois discípulos de João Batista, ao ouvir a palavra do seu mestre até então, abandonam João Batista e seguem Jesus. Então esta é a imagem que nós devemos levar para nossa casa. O Senhor que passa no meio de nós, e que por meio da palavra nós somos despertados a segui-lo. Bom, primeiro a gente tem que recordar quando foi o primeiro dia da nossa vida, o primeiro amor, aquele primeiro encontro que nós tivemos com Cristo. Pode ter sido quando tínhamos 15 anos, 20 anos, 40, pode ter 60 anos. Isso não importa. Mas é preciso que nesta missa nós recordemos, façamos memória daquele primeiro dia em que Jesus se tornou nosso mestre. Certamente não é aquele dia em que a gente como criança ia na missa porque nossos pais nos obrigavam. A gente ia, participava. Mas Jesus não era uma pessoa tão importante assim. Mas houve um dia na nossa vida em que a palavra de Cristo abriu os nossos olhos. Que a palavra de Cristo despertou em nós uma visão nova de nós mesmos, de Deus e da realidade da qual vivemos. Naquele dia em diante, Jesus foi nos conquistando, foi despertando em nós um amor por Ele e um desejo sempre crescente de segui-lo. Pois bem, esta é a imagem e este é o dia que nós precisamos recordar nesta missa. E o que a palavra de Deus nos ensina para que nós possamos alimentar esta imagem e alimentar o nosso discipulado? Então, primeira coisa, é Deus que chama. E como Deus chama? Ouvimos a primeira leitura. O jovem Samuel
não sabia quem era o Senhor e nem conhecia a sua palavra. Era chamado e se dirigia na presença do sacerdote Eli: o Senhor me chamou? Eu não te chamei. E o sacerdote então, que conhecia a palavra e conhecia o Senhor, o orientou: se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E é exatamente a resposta que Samuel dá ao Senhor quando o chama novamente: fala, o teu servo escuta. Mas eu gostaria de sublinhar a primeira parte do versículo 10, para depois aprofundar a resposta de Samuel. Diz o texto: o Senhor veio e pôs-se junto dele. Vejam a beleza do ensinamento da Escritura. Vejam a delicadeza, a ternura de Deus. Deus não nos chama de longe. Oh, você que está lá na porta, vem aqui. Não é assim que Deus nos chama. Aqui fica gritando: oh, lá, vem cá. Você que está em pé lá, que vai sair antes da missa terminar, vem. Não é desse jeito. O Senhor veio e pôs-se junto dele. Ele se aproxima de nós. Ele entra na nossa vida. E Ele se faz presente e começa a caminhar conosco na situação que nós nos encontramos. Ele não nos pede nada. Ele simplesmente se aproxima. E nos fala. Diante desta ternura divina, aprendamos de Samuel a dizer ao Senhor: fala, o teu servo te escuta. Com esta ideia, vamos para o Evangelho. João Batista apresenta Jesus aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João deixam o seu antigo mestre e se dirigem a Jesus. E então, Jesus que está passando e os discípulos que se aproximam, se dá este belíssimo diálogo do Evangelho de hoje. Jesus se volta para eles: o que procurais? O que estáis procurando? E essa pergunta é feita a cada um de nós. Jesus pergunta hoje a cada um de nós: o que procurais? Por que você está vindo atrás de mim? O que você acha que eu posso te dar? Qual é o seu tesouro? Qual é a razão do seu viver? Pelo que você trabalha? Pelo que você reza? Qual é o seu tesouro? O que você procura? A resposta é bem interessante, porque na verdade eles se dirigem a Jesus como mestre, como rabi: onde moras? E a resposta de Jesus é imediata: vinde ver. O evangelista afirma: eles foram e viram onde morava, e ali naquele dia permaneceram com ele. Vamos aprofundar este diálogo.
O verbo permanecer é um verbo importantíssimo no Evangelho segundo João e nas cartas de João. E o verbo permanecer, traduzido para o português, na verdade, o verbo grego que se utiliza nestas duas afirmações é justamente o verbo permanecer, que aqui é traduzido na primeira frase pelo verbo morar, onde moras. Mas o primeiro sentido do verbo em grego é permanecer. E é claro, onde a gente permanece é o lugar onde a gente habita, onde a gente mora. Então daí vem o segundo sentido que é aplicado na tradução do texto de hoje, onde moras. Mas eu queria que vocês tivessem claro que o verbo que está por trás desta pergunta é o verbo permanecer. E é justamente isso que Jesus, o evangelista, diz. Eles foram e permaneceram com ele aquele dia. E por que esse verbo é tão importante no Evangelho segundo João? Porque este verbo, ele se repete dezenas de vezes a partir do capítulo 15 do Evangelho segundo João. Em todas as fórmulas de permanência, de imanência, onde se reflete o convite de Jesus aos seus discípulos que devem permanecer nele. E Jesus diz aos seus discípulos: permanecei em mim, como eu permaneço no Pai. Aquele que permanece em mim, permanece no Pai. Então, por trás desta pergunta, onde moras? O evangelista está querendo apresentar um percurso que os discípulos farão para descobrir onde Jesus permanece. E ele, que é o Filho, permanece no seio do Pai. E nós hoje somos convidados por Jesus: vinde ver onde eu permaneço. Venha comigo, siga-me, siga minha palavra, deixe-se conduzir pelo meu Espírito, e eu te levarei ao seio do Pai. Se você permanece em mim, eu que permaneço no Pai, te levo até Ele. Nós estamos dispostos a fazer com Jesus esse caminho? Queremos de fato estar e permanecer onde Ele está, onde Ele permanece? Cada um deve responder. Segunda parte do Evangelho. André tinha um irmão chamado Simão. Ele chama o irmão: encontramos o Messias. E ele o leva a Jesus e o apresenta a Jesus. Para André, o encontro com Jesus foi tão extraordinário, foi tão revelador, foi tão novo, que ele não consegue guardar para si apenas a alegria deste encontro. E se na primeira leitura Eli é a mediação para levar Samuel a conhecer a palavra do Senhor, e se neste evangelho na primeira parte é João o Batista a mediação para que os discípulos seguissem a Jesus, é também André a mediação da qual Deus se utiliza para chamar Simão. E nós? O nosso modo de viver desperta nas pessoas o desejo de se encontrar com Jesus? O nosso modo de viver, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas despertam nas pessoas que convivem conosco o desejo de conhecer e de aderir a Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Ou nós ficamos naquele mundinho fechado: ai, o Senhor me chamou, me encontrou, estou feliz da vida, e não partilho com ninguém, não ofereço a ninguém a minha alegria,
E vejam novamente a delicadeza de Jesus. Quando Simão foi apresentado a Jesus por seu irmão André, o evangelista diz: Jesus olhou bem para ele. Jesus olhou bem para ele. Qual é a nossa percepção do olhar de Cristo sobre nós? Quando Ele nos olha, como nós respondemos? Ele olhou bem para Simão, diz o evangelista. Quando Ele nos olha, a gente se esconde. A gente vira as costas. O olhar dele sobre nós, como nós o vemos? Temos medo do olhar de Jesus? Por causa do Deus que enfiaram na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Aquelas homilias que a gente ouviu, que em vez de despertar em nós o amor a Deus, despertou o medo. Aquela catequista que era bem santinha, mas que ela não conhecia o amor do Pai. E que nos enfiou goela abaixo um Deus que não é o Deus bíblico. E que não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, se eu tenho o Deus como aquele juiz tenebroso que me condena, óbvio que o olhar de Jesus será um olhar que nos coloca medo. Que desperta em nós pavor. Que não desperta em nós um desejo de amá-lo. Que não desperta em nós um desejo ardente de estar com Ele. E é hoje que nós temos que pedir ao Senhor que arranque de nossa cabeça os falsos deuses e as falsas imagens de Deus que incutiram na nossa cabeça. Disseram para nós que era o Deus, mas não era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos libertar disso, para que o olhar de Jesus seja aquilo que é de fato, um olhar misericordioso, um olhar bondoso, um olhar que santifica, um olhar que purifica por amor. O amor do Senhor é tão grande por nós, como foi por Simão, que lhe mudou o nome. Esta é a obra que o Senhor quer realizar. Arrancar de nós aquilo que nos desumaniza. Aquilo que nos torna maldosos e perversos. O Papa João Paulo II sempre dizia aos jovens: não existe nada autenticamente humano que Jesus tire da nossa vida. Nada que é autenticamente humano, ou seja, que nos torna mais humanizados, nunca o Senhor tirará essas coisas da nossa vida. O Senhor só tira da nossa vida aquilo que nos desumaniza, aquilo que nos torna insensíveis diante do próximo. Isso o Senhor quer tirar. E essa transformação que Ele realiza, Ele o faz ao longo do percurso.
ao longo do discipulado. E Ele faz essa obra de salvação na medida em que nós seguimos os seus passos e vamos acolhendo a sua palavra. E a palavra dele vai nos dando uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova visão da gente mesmo, do próximo, do mundo em que a gente vive. Porque o paradigma é o olhar de Cristo. O paradigma é o coração de Cristo. A salvação está no modo de viver de Cristo. Não desses infelizes que por aí prometem milhões de coisas, mas que não salvam. E como nós podemos nos dispor a segui-lo? Tomemos o refrão do Salmo responsorial. Eis que eu venho, Senhor, para fazer com prazer a vossa vontade. Então não é só fazer a vontade de Deus. É fazer com prazer, com alegria, com disposição. Não é fazer a vontade de Deus com a cara quadrada, amarrada, amargo, feito arruda ou boldo. Porque isso até a gente pode fazer algo que vai ser benefício para a vida do outro, mas para nós não sai para nada. E como na nossa cabeça católica também foi nos enfiado nas pregações, que a gente não pode ter prazer, que prazer é pecaminoso, né? Porque o cristianismo medieval e de gente que está no século XXI, mas que tem a cabeça da Idade Média, não aceita o prazer, porque o prazer afasta de Deus. E não é isso. O salmista diz: fazer com prazer a vossa vontade, com alegria, com disponibilidade, com generosidade. Na medida em que nós vivemos assim, então se realiza em nós a conclusão do texto da primeira leitura. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Essa palavra pode ser aplicada a nós, a cada um de nós. Crescíamos, o Senhor estava conosco e Ele não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. É esse o chamado do Senhor. Ele vem para estar conosco. Ele se aproxima, Ele tem um olhar de misericórdia, de ternura. Ele vai nos conquistando com a sua palavra. E isso não é mágica, isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um longo caminho de amizade, de intimidade, de comunhão de vida com Ele. É isso que nós vamos realizar ao longo deste ano de 2021, missa dominical após missa dominical. Todo domingo viremos aqui para ouvir a sua palavra. Nós estamos dispostos, como Samuel, a não deixar cair por terra nenhuma de suas palavras. A gente está disposto a acolher a palavra total de Cristo. É a única forma da gente se converter, não tem outro. Porque se a gente ouvir a palavra e começar a separar, isto me convém, isto não me convém, isto é bonito, isto não é, isto não sei o que, aquilo não sei o que. Sabe o que a gente faz? A gente pega o evangelho e picota o evangelho, agarra uma parte e joga o resto no lixo. E a gente joga a conversão no lixo e joga a salvação no lixo. Porque nós não nos deixamos transformar pela palavra de Cristo, pelo seu olhar misericordioso e santo. E é isso que nos dá força para fazer com prazer
a sua vontade. Que o Senhor realize em nós esta longa obra de salvação e que nós sejamos muito felizes no discipulado do Senhor. Amém. Amém. Renovemos com alegria a profissão de fé que da Igreja recebemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, atentos à voz do Senhor e prontos para cumprir sua palavra, elevemos a Ele as nossas preces, de nossa Assembleia, da Igreja e da humanidade que sofre, suplicando juntos: ouvi-nos, Senhor. Todos juntos: ouvi-nos, Senhor. Senhor, que chamastes a Pedro de pedra, acompanhai com vossa bondade o Santo Padre, o Papa Francisco, a quem o Senhor constituiu bispo de Roma e pastor de toda a Igreja, para que encontre em cada fiel a adesão ao seu ensinamento e orientação. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, vossos discípulos perguntaram: onde moras? Fazei que todos nós cresçamos sempre mais na amizade convosco e que, uma vez morando em vossa casa, não nos separemos jamais de vós. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso corpo a vós pertence. Assim como todo o nosso ser, derramai sobre nós o vosso Espírito, para que cada um de nós, guardando a castidade própria de sua vocação, possa glorificar-vos em seu corpo. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, acompanhai vossa Igreja em São Paulo, que, por meio do seu primeiro sínodo, deseja discernir vossa vontade e realizar tudo para vosso louvor e santificação do vosso povo. Ouvi-nos, Senhor. Te pedimos, de modo particular, por Manaus, pela Amazônia, pelo estado de Roraima, por toda essa situação gravíssima, humanitária, da falta de oxigênio hospitalar, por todos os falecidos, pelas famílias que sofrem, pelos que estão internados, que o Senhor manifeste a sua misericórdia também pela solidariedade e pela retidão e justiça dos governantes. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que todos nós despertemos na alegria de caminhar com Cristo, na nossa vocação missionária. Que nosso testemunho desperte nas pessoas o desejo de seguir a Jesus, de amá-lo
e de acolher a sua palavra. Por isso rezemos. Ouvi-nos, Senhor. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece. Pai Santo, Deus de misericórdia, confiamos a Ti as nossas necessidades, das pessoas que se confiaram à nossa oração. Te suplicamos, Senhor, sustentai-nos nesses tempos de tribulação, de sofrimento. Dai-nos a alegria de Te amar e Te servir, de seguir os Teus passos, de acolher a Tua palavra, de estarmos sob o Teu olhar de amor. Consolai, Senhor, nosso coração, fortalecei a Igreja no testemunho e na missão, consolai os que mais precisam. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, canto da apresentação das oferendas. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar e ser amado, quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Os amigos que destes e que são teus, tudo entrego a ti, ó meu Senhor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia.
pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro. De dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos e santas, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas oferendas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E ao Dilo Pedro, que é bispo desta igreja, ao seu auxiliar Ângelo, muita luz para guiarem o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu esposo, os apóstolos e mártires e todos os santos e santas, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida, na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Te pedimos por Florência Antônia, Regina Helena, Alceu, Nivalda, Manuel, Lincoln, Maria da Conceição, por todos os falecidos, vítimas de Covid-19, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Como irmãos e irmãs em Cristo, ouvindo a sua palavra, o seu ensinamento, aproximemo-nos do Pai do Senhor, que é também nosso Pai. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem segue a minha palavra não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Ouvindo a palavra profética de João Batista, irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo de Cristo. Amém. Sentados, eu vou explicar como a gente vai distribuir a comunhão. Então, nós vamos distribuir a comunhão em 3 corredores. Um corredor à vossa esquerda, na frente da Capela do Santíssimo. O corredor central
e o corredor à vossa direita. Para cada corredor tem uma pessoa que vai colocar álcool em gel na sua mão. Chegando na frente do padre e do ministro, você tira a máscara. Tire a máscara primeiro. Depois põe uma mão sobre a outra. Deixe o padre e o ministro colocar a hóstia na palma da sua mão. E você, com a sua própria mão, leva para a boca o corpo do Senhor. Ponha novamente a máscara. Ninguém deve sair com a hóstia pelo corredor. Comungue na frente do padre e do ministro. Ponha a máscara e volte para o seu lugar pelos corredores que não estão marcados, portanto, este e aquele, que não tem marcas no piso. Vocês vêm pelos corredores que estão marcados com distanciamento e retornam pelo outro corredor. Assim a gente evita de que fique encontrando um com o outro, tá bom? Então vamos comungar na alegria da presença do Senhor. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando venham ao ceder
Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor aqueles que alimentais com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Sentados um momento, depois a bênção final. Em primeiro lugar, quero dar uma palavra de consolo e de conforto aos familiares que rezam pelos seus falecidos. Que a presença de Cristo que venceu a morte, o ressuscitado para sempre, o vivente eternamente, conceda aos falecidos a vitória sobre a morte e aos familiares a consolação do seu espírito, na confiança que também um dia nós faremos a nossa passagem e nos encontraremos na casa do Pai com aqueles que nos precederam. Que o Senhor nos dê a alegria de viver e a força de viver segundo sua santa vontade. Também quero lembrar que neste mês de janeiro nós não temos as missas de segunda a sexta às 7 da manhã. A igreja está aberta, mas não há missa. Retomamos as missas sábado às 16 horas, domingo às 10 da manhã e, obviamente, às 18h30, nesse horário que vocês estão participando. Gostaria de terminar com o meu dever de pastor, pedir encarecidamente, cuidem-se pelo amor de Deus. Usem máscara, sabão para lavar bem as mãos, álcool em gel, mantenham o distanciamento. Vocês viram a tragédia que está acontecendo, por diversos motivos, é claro. Mas aqui em São Paulo tem vários hospitais que já estão 100% lotados nas UTIs por internados de Covid. Se a gente não se cuidar, a gente não cuidar o próximo, daqui a pouco não vai ter vaga para ninguém. E aí não adianta chorar. É tarde. Então manifestemos nosso amor ao Senhor, cuidando em primeiro lugar a nossa vida e cuidando a vida do próximo. Nós estamos pior do que no mês de maio. O número de contágios está altíssimo. Em São Paulo está gravíssimo. Não é só na Amazônia, não é só em Manaus. Em Manaus está faltando oxigênio. Então, pelo amor de Deus, cuidem-se e cuidem as pessoas que estão ao seu redor. Todo cuidado é pouco. E todo cuidado é um gesto de amor a Deus. Fiquemos de pé para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, de São João Batista, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite de domingo, uma boa semana a todos. Obrigado. Canto final.